E às vezes a falta de palavras diz mais do que muitas palavras. Quase não tem, né, muita fala, assim. Mas é que as atitudes sempre falam mais alto, né? Elas mostram por si próprias, por si mesmo, muito mais do que as palavras às vezes podem dizer. E talvez eu não seja verdade. Não sei, talvez E o que esses gestos, essas atitudes mostram? Sim, não, tranquilo, beleza? Que ainda pode existir alteridade no ser humano, né? Que as pessoas ainda são altruístas, algumas delas, e que mesmo com as diferenças elas conseguem se colocar no lugar do outro. Ela sentiu a dor da mulher, que não conseguia, não sei, pedir uma prece pela neta, não sei como é que se fala da religião dela, mas ela, antes ela até via a diferença, ela não dava nem bom dia, e depois ela sentiu que era por uma causa bem maior do que as barreiras que a religião dela impunha. Mas talvez ela teve também essa atitude, né, por se sentir incomodada. Teve todo aquele... não conseguia se concentrar na leitura, né? Então, talvez fosse uma maneira, né, de acalmar a outra pessoa e fazer sua... Também tem o sentido da indiferença, não sentir-se incomodado pelo outro. Também dá para levar por esse lado, né? Porque desde quando a mulher saía na porta, né, não tinha essa troca de informação. Era justamente... A parte de uma era tranquila, mas a parte da outra era totalmente fechada. Eu percebi ela fechada até o final, talvez. Eu interpretei, né, que o acender a vela ali foi para não se sentir-se incomodado. Mas é porque aparece ela no banquinho, ela fica atônita, mas não se movimenta para dar uma ajuda, né? Dá pra Tanto que ela esse fica lado. um pouquinho. É verdade. E ela mesmo assim não ajuda. Ela é como se fosse um... Ela se antecipa o que vai acontecer. Ela consegue perceber o que vai acontecer, mas ela está paralisada. Ela consegue, talvez por esse preconceito, por esse distanciamento, com algo que é muito diferente, o que eu desconheço, o que eu, né, ou não gosto, etc. Mas então eu não posso me aproximar. Não posso me aproximar. Como se tivesse uma barreira, né? Ou talvez quer ajudar, mas fica meio assim porque é diferente e tudo mais. Aí, não, deixa que ela se vira, coisa assim. Daí ela... Talvez até se fosse uma pessoa negra e uma branca, existiria ainda mais a diferença pela mulher ser branca e ela ser negra. Eu não vou encostar, eu não vou ajudar, eu sou melhor que ela. Não só na religião, não só em relação à cor, à raça, e também a questão da sexualidade. Ver que a pessoa, um homem é mais afeminado, ou ver que uma mulher é um pouco mais masculina, já não chega perto, pensa talvez que a pessoa vai dar em cima dela, ou, enfim, existem diversas formas de preconceitos que as pessoas têm e aquilo cria uma barreira até de conhecer outra pessoa, de ter mais conhecimento e não sei. Para mim já tive uma sensação muito sutil, assim, que eu acho que no momento em que ela vê lá, e ela fica, peraí, né, que choro é esse? O choro, né, tem um choro, tem um cara chorando, então a curiosidade leva ela a olhar, né? E o acender a luz é que ela percebe que era o choro, talvez, sabe, vai ser complicado para resolver, tem a questão do compromisso com a meta. Me parece que tem esse ritual, né? Aquela coisa que, ó, às 9, todas as 9, você daí, eu aqui, a gente vai estabelecer uma ligação espiritual. Uma ligação espiritual. Poderosa essa mentalização, essa ritualização disso, né? E aí ela acende a vela. Ela acende a vela e na hora que ela senta, ela dá um sorriso. Na hora que ela senta para ler, ela é sutil, ela se sente conseguir romper essa barreira, né? Ela pode ter feito meio que pra moça parar de chorar e não... Exato. Tem também a hora que ela percebeu que ela fez bem pra mulher, ela pode também cair na real, assim. Exato. Então, leituras possíveis. Às vezes até ela estava tentando quebrar aquela barreira há algum tempo, até quando ela deixou o sal lá
Pra mulher, ela tava tentando quebrar aquilo, mas por alguma coisa dentro dela, até da religião dela, ou não sei, algo assim, ela se mantinha ainda relutante com tudo. E depois que aconteceu, ela se sentiu culpada. Então que foi quando ela conseguiu quebrar aquilo e ela se sentiu bem porque ela viu que aquilo, tanto a luz veio pra ela, que o bem também veio pra ela. Humaniza nesse momento. A gente sente gente, né? Na verdade, assim, se a gente ligar a religião, né, esse termo religar, seria aproximar. E muitas vezes a religião é religar o homem com Deus e religar o ser humano com o ser humano. Né? Religação, o latim religar, relidio, né? Essa ligação, talvez o ser humano ainda não entendeu a palavra religião no sentido de ligação. Se criou mais no sentido de separação, porque desde a história que a gente tem da religião, né, desde Abraão, Isaac e Ismael, os dois filhos de Abraão, né, que Ismael é considerado o filho perdido, né, desgarrado com a escrava, ele forma um povo do ismaelita, que mais tarde gera o povo islâmico. E Isaac, dentro da região judaica, mais adiante gera o povo cristão. Então, três religiões praticamente que saem de um núcleo. Três divisões de religiões aí que não se ligam entre si. E dentro de toda a história da humanidade, isso vem separando. Né? O próprio cristianismo depois, né, com todas essas divisões, né, igrejas e coisas erradas, o ser humano perdeu, acho, uma identidade do Cristo e se tornou somente um povo religioso que se separou, né, se dividiu e não consegue fazer essa ligação entre o humano com o humano e o humano com o divino. E a gente percebe que isso praticamente é endêmico em toda a história da humanidade. Até quando isso vai acontecer, essa diferença de religiões, credos, né, de aceitação própria do outro, né? Se cria alguns documentos, né, para dizer de tolerância. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, no 6º, fala, né, de respeitar a crença, respeitar, mas a gente perde essa identidade do respeito e passa a tolerar. Né? E talvez eu diga assim, nem tanto tolerar, mas sim eu ser indiferente. Desde que não me incomode, tá bom. Isso também está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você tem direito de professar a fé, a religião que você quer, você escolhe. Artigo 18 dos Direitos Humanos. Diversidade religiosa. Né? No artigo 18 dos Direitos Humanos fala justamente sobre a liberdade de consciência, de crença, inclusive de expressar. E o artigo 5º da Constituição Federal é praticamente uma cópia desse artigo 18, né, que fala no inciso 6º que o Estado justamente tem o dever de garantir a expressão religiosa, né, a liberdade, né, de consciência, de religião, e o Estado tem o dever de garantir essa. Não sei como a gente percebe essa. Acho que pode ter um outro ponto aí, que é além desse do tolerar, respeitar, você pode ter o contrário também. Desrespeitar, o não reconhecimento, o não respeito, a não tolerância. Aquilo que é diferente de mim, ou que não professa a minha fé, está fora. Não é. A minha fé é a única que importa, que é a única que é verdadeira. Só existe uma verdade que é a minha. Ou da minha fé, da minha religião, ou da minha. Aí você cai no fundamentalismo. Né? A coisa de você. Aí é um risco muito presente no mundo de hoje. É perigoso. A gente percebe desde o início lá que a gente tem a história da religião escrita, né? Que Abraão, Isaac e Ismael, né, se divide, depois se tornam as três religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, né? Dentro do cristianismo, né, nas cruzadas, e hoje no Estado Islâmico, no islamismo. Então veja as diferenças que estão acontecendo. Né? Praticamente é intolerância, né? Não aceitação. Só que eu acho também que tem muita gente que usa a religião como um escudo, assim. Se a pessoa não aceita, ela vai dizer que a religião dela não permite aquelas coisas. E isso, muita gente da mesma religião aceita, só que ela se fecha e... Parece que coloca a religião no frente da sua moral humana, sabe? Usa a religião como realmente um escudo, pra dizer assim, não, minha religião não permite isso, eu acho errado isso, porque isso. E
e às vezes a religião fala totalmente alguma coisa diferente. E talvez até uma má interpretação. Ou Eu às digo vezes que não é. é uma má interpretação da Bíblia, eu vou dizer, ou de algum livro, ou Corão, ou todos eles. Mas as pessoas levam pro lado que elas acham, o que elas acham que é certo. Como a Maria disse, elas usam como escudo. Eu não apoio isso porque a minha religião não permite, mas eu respeito, não tenho preconceito nenhum. É isso que eles dizem. Só que, na verdade, se for até para cumprimentar uma pessoa, não, já se isola, sabe? Não se permite. Porque a gente quer fundamentar a nossa verdade, né, apontando o erro do outro. Né? É mais fácil a gente fundamentar a verdade apontando o erro do outro. Né? Assim eu me fortifico. Tem uma fala de uma dessas rodas que teve no momento, falando que a gente aponta assim, né? Não, mas tem um dedo apontado para ti, tem 3 apontados para mim aqui. A gente esquece isso, né? Tem 3 né, apontados. Então, assim, antes de apontar o dedo, vê se esses 3 estão apontando para ti, pra ver, né? É porque o outro é mais fácil, aponta lá para o outro, mas e eu? Como é que está indo? Mas você ia falar, acho que... Não, é que eu ia falar um pouco sobre isso de às vezes colocar a religião acima de tudo, não só levar as coisas boas, tipo as regras de moral. Claro que tu tem que, se tu é praticante de alguma religião, seja ela qual for, tu vai levar aquilo pra tua vida de qualquer jeito, mas também respeitar o que as outras são. Eu vou pegar os princípios daquilo e aplicar em mim. Mas se outra pessoa tem outros princípios que são diferentes, mas que não me desrespeitam, eu não tenho por que julgar ela porque ela não é assim. Tem a cartilha nacional, o PNDH brasileiro também, que fala mais ou menos nessa linha, né? É um documento que foi criado no Brasil, né? E algumas as religiões principais do Brasil participou da elaboração do Plano Nacional dos Direitos Humanos, e justamente fala dessa ideia, né, do respeito aos valores religiosos. E no vídeo, como é que isso fica? Essa relação de respeito, como é que é esse jogo, né? Porque tem um jogo ali, tem uma coisa bem... Eu acho que ela julga meio que sem saber o que a moça faz, o que ela ela faz um julgamento, é realmente um preconceito, que ela olha e ela já acha, tipo, não, eu não vou me dar bem, eu não vou aceitar o que ela faz. Sem saber a verdadeira intenção. Praticamente sem ter diálogo, a gente percebe, parece que isso fica claro, né? Assim, tem um certo desconhecimento do outro, né? Então ela faz uma exclusão pela diferença, para ela não saber. Ela tem medo e ela não quer saber porque é uma coisa diferente. Ou isso é contrário à minha crença, eu parto do princípio que nem conheço direito. Na verdade, eu acho que eles enxergam primeiro as diferenças, não as semelhanças que eles têm, que é a fé, porque a outra está ali na Bíblia e a outra está buscando nos outros santos. O que tem em comum, né? A fé, no final. Separa as coisas, que é poderosa e que está aí, está dentro, né? Está em todo mundo, né? Na realidade, se a gente pensar no espaço que elas têm, o espaço é dividido praticamente da mesma forma. E o altar de cada uma está na mesma posição. É um espelho do outro. É um espelho do outro. Então, o fogão, tudo. É um espelho do outro. E a forma como cada uma usa a luz para iluminar a sua oração, ou o santo, pode ser diferente, mas as duas estão na mesma posição. A luz, né? O fogo ali, por exemplo. Isso, a leitura, ou o canto, ou o incenso, os rituais, mas assim, a função é a mesma. É um espelho mesmo, acho que eu não tinha sacado essa aí. Aí tem um furo, né? Depois um furo, é uma brincadeira que vem, é porque aí vem a ficção, por isso que é a beleza da poesia. Mas um furo na parede, né? E aí o olho no olho, né? Aquele encontro do outro olho. Quem é esse outro que está me olhando? Quem é esse olho que ele olha, né? E o que ele vê, né? Acho que acontece muito hoje, lá no laboratório mesmo a gente conversa muito sobre isso, sobre religião, porque tem várias pessoas convivendo e cada uma delas tem uma religião diferente, né? Então a gente sempre conversa muito, né? Tenta entender, conhecer um pouco da religião do outro. E no meu caso, assim, eu não sou praticante de nenhuma religião, mas tento buscar, assim, um pouco das coisas boas de cada uma, né?
Só que o que eu percebo é que muitas vezes essa coisa do religare, né, as pessoas não entendem o que significa a palavra religião. E acaba acontecendo isso, de excluir. Então, eu sou de uma religião e tudo que não for da minha religião não é verdade para mim. E não vai funcionar, e você acaba julgando e tendo essa separação, assim. Mas uma coisa que acontece, que eu acho que eu vejo que acontece, assim, até nas escolas, muitas vezes, né? Tem o ensino de uma religião. E talvez tenham alunos que não sejam dessa religião. E a gente teve outros professores de ensino religioso e que eles impunham pra gente, tipo, uma religião, e eles ensinavam aquela religião e a gente acabava se sentindo oprimido, porque a gente não tinha voz, entendeu? Naquele espaço, assim. E até depois, quando o professor Vanderlino entrou, foi bem legal que a gente viu essa mudança de estar podendo debater e conversar sobre diversas religiões de uma maneira aberta, assim, e respeitando também as outras pessoas. Grande parte desse preconceito vem de uma ignorância, que é um desconhecimento e a falta de referência. E aí eu tenho medo, porque o desconhecido eu tenho medo, né? Me assusta, porque é desconhecido. Se desconhecido é perigoso, não é? É bom, é ruim, é do mal, é do bem, é do que é isso, né? Então a gente lida com isso. Aí, na medida em que você conhece, né, tem luz, né, traz luz, traz conhecimento, traz claridade de compreensão, o que é isso. Desfez essas sombras, você trabalha com mais lucidez, com mais, e aí pode estar, mas precisa ter essa referência. Então, mesmo que eu seja de uma religião, é importante que eu compreenda minimamente os pressupostos, os princípios da outra ou da diversidade religiosa que você tem. Até porque muitos princípios são os mesmos, né? Talvez de maneira diferente. E aí tem toda aqui, lembra que a gente discutiu os processos com os quilombolas, né? Porque nós temos aqui duas matrizes religiosas, uma cristã e uma afrodescendente, né? Assim, matriz africana e matriz que são lógicas e princípios. No fundo, se você for ver nas essencialidades, olha, está muito próximo. Ainda mais que a incorporação, né, de o santo de um, Yansan ou Iemanjá, eles têm correspondência com os santos católicos, enfim, é sincretismo. Na Bahia, então, é uma festa. É Santa Bárbara. Então, isso é Santa Bárbara agora. Se falou Yansan, eu fico mesmo, mas se é Santa Bárbara, eu a minha santa do querido. O pagador de promessas traz a questão, a promessa é feita no terreno. Isso, essa tem simbólica, ele mostra o secretismo e como é que vai esse jogo, né? Pagador de Promessa é um filme histórico, clássico, né? Então, mas ter referência mínima. E aí o papel do ensino religioso de fornecer para as pessoas um mínimo de referência para que a gente possa ter um convívio mais respeitoso, mais salutar, no que interessa, que é a espiritualidade, que é a transcendência, que é a busca por conforto, né? Conforto e acolhimento nas suas angústias, nas suas alegrias, nos seus sofrimentos, nas suas dores, como existência, né? Como existência. E eu vejo que, historicamente, aí eu resgatei o ponto que eu dava, porque me perdi um pouquinho, mas o filme anterior traz o quanto historicamente isso foi cerceado para a propriedade, para isso, para a identidade. Você imagina para a questão religiosa, para a matriz identitária, porque aí tem uma identidade associada a isso. Não é porque eu sou negro que eu tenho que ser. Tem gente de tudo quanto é etnia que está hoje multicultural. Né? Você tem de tudo quanto é etnia, sendo católico, muçulmano, enfim. Mas, assim, quando fala Umbanda, Candomblé, eu mesmo desconheço, assim, assumindo publicamente, pois corta aí. Mas, assim, eu não sei falar com propriedade. Né? Eu não sei falar com propriedade. Mas eu sou vizinho de dois vizinhos mesmo, um de fundo de casa, o outro mais embaixo. E é muito engraçado, porque eu consigo acessar pelo som, pela sonoridade. Um é um templo evangélico, mais pequenininho, uma casa, e o outro é mais de matriz afro lá. Aí não sei dizer o que é, mas olha, a sonoridade são muito parecidas, é quase um espelho, é tudo assim, você percebe que a música são as mesmas e tal, os meios e as características, uma sonoridade um pouco mais tem que ter lá o som, tem que ter lá o barulho, tem que ter. Eu acho legal que você falou do outro filme, que também tem uma coisa que pra mim conectou, que foi a questão
senhora no outro filme, ela fala assim que ela aceitava, né, ela ser quilombola e ela tinha um orgulho disso e que ela não queria ser uma pessoa que ela não fosse, tipo, não queria ser aquilo que ela não é. E com a crença a gente vê isso, que às vezes entre o conflito que a gente tem nos direitos humanos, a liberdade da crença, né, e de você tipo, passar isso adiante. Daí a gente fica assim, tá, mas às vezes a pessoa não abraça dela porque ela acredita em outra coisa, né? E às vezes isso é natural. E uma coisa que eu acho assim, eu venho católica, tipo, minha família toda é católica, todo mundo, e eu não, às vezes eu não concordo com certas coisas disso. Aí eu acabo procurando a minha própria crença, em outros lugares vou em alguns lugares, mas também tipo, me sinto oprimida porque não tem essa exclusão. Tipo, a família infelizmente não vai te cobrar um modelo, você tem que se adequar àquilo, porque aquilo foi definido como é. E quando você questiona, os questionamentos, né? Os questionamentos desestruturam muito, né? E geram uma estabilidade. Mas são necessários. Hoje a gente está aqui conversando sobre isso, discutir na Casa da Cultura, aqui, numa terça-feira, à tarde, esse assunto. Com uma meninada jovem que tem vocês, é um privilégio, é algo muito, muito especial. Hoje não é um assunto fácil na sociedade. A gente está fazendo isso de uma forma muito tranquila, muito qualificada, muito amorosa, assim, e muito qualificada. Se vai para esse assunto de religião, no Facebook ou em outro lugar, vai uma violência, e porque você vai ver que não é espaço, que não há o diálogo. Não é diálogo aquilo é confronto, não é sabe, enfim, é um confronto, enfim, não é um espaço, então talvez aprender também a lidar nesses espaços, os limites e o que seria para a gente não perder tanto amigos. Política, distancia as pessoas, né? Muitas questões que vem acontecendo de intolerância em vários sentidos, assim, político e religioso e de gênero, sexo, enfim. Acontece muito porque hoje em dia você tem pouco, isso aqui não acontece muito. Vocês têm costume de reunir assim com a galera e sentar e debater? Provocado por algum livro, algum texto, alguma, sei lá, ou mesmo alguma notícia. Né? Então, tipo, para uma pessoa chegar lá no Face e postar alguma coisa, ela pode ter diversas interpretações, né? E as pessoas não vão entender, porque quando você está conversando com alguém, você tem um jeito de falar, tem todo é totalmente diferente, né? Então, muitas dessas questões podem estar acontecendo por causa disso também. A Joana está trazendo uma coisa interessante, que a gente aprendeu não também. E quando a gente vai aprendendo, a gente vai mudando e lidando melhor com isso. Eu já vi situações de pessoas, amigos do trabalho, no qual estão próximos, salas próximas, mas eu não vou lá falar como a gente está fazendo aqui presencialmente. Eu mando e-mail. E eu mando e-mail desaforado, como já se viu, né? No e-mail eu sou corajoso, eu digo, eu expresso, eu falo tudo, né? Que eu não conseguiria falar nesse tom se tivesse no presencial. Eu ia ter que ter um pouco mais de polidez nessa forma, eu ia ser um pouco mais, eu ia talvez até ser agressivo, sabe, preciso, não está me incomodando, preciso resolver esse problema, e até podia ficar mais, mas na presencialidade tem outra, é uma dimensão outra. E com o advento da virtualidade, das coisas das pessoas, agora as pessoas resolvem tudo por virtual. E no virtual é muito fácil eu ficar lá, é quase que eu falando comigo mesmo em voz alta. Aí eu exagero, e o outro vai receber esse exagero. E a pessoa se sente protegida, né? Nada a ver. E aí eu tô poderoso. Ninguém tá me vendo, ninguém tá vendo o que eu tô escrevendo. Aqui eu sou o cara. Ninguém pode te bater ao mesmo tempo. Tem possibilidade de falar tudo o que tu pensa. Como ela falou ali, eu já queria ter entrado nesse antes, na família dela, que ela entra até em conflito com a crença dela, mas que a família dela até discutem e tal, não tem a possibilidade de poder, como a gente está fazendo aqui, debater de uma forma aberta e não sei, que todo mundo consiga falar e que todo mundo consiga se entender. Como tu disse, tem os limites e pelo e-mail não vai ter como alguém te rebater. É de falar pessoalmente. Expressar o que tu quiser. Falar olhando no olho da pessoa é muito mais difícil do que tu falar pelo WhatsApp, pelo mandar um e-mail. Mas eu acho que é muito mais humano também. Mas tu tem mais uma consciência assim, se eu falar tal coisa, eu sei que pode acontecer alguma coisa pelo fato de eu ter falado. Pelo e-mail tu vai receber uma resposta, vamos supor,
do nível que tu mandou. Não vai ser uma coisa tão... O frente a frente tem que ter um envolvimento, e a gente não quer se envolver. A gente quer se separar, né? Você não quer enfrentar essa coisa da relação, é um modelo de sociedade. Essa cultura, de novo, construindo um tipo de sociedade de cultura que tem essa característica e essa identidade e esse pertencimento. Faz parte, a gente não pode negar. Tem um lado bom, sempre tem. Lembra que falou perdas e ganhos? A gente tem um ganho enorme nessa comunicação, fantástico, mas tem também perdas que a gente tem que ponderar. Como ela falou antes, tem muitas vezes que a gente se sente oprimido ouvindo tais coisas de pessoas que, por exemplo, são nossos exemplos, sabe? Dentro da sala de aula com professores, tem muita gente que eu conheço que fica oprimida, às vezes, pelas coisas que alguns professores falam. E se calma, sabe? E daí fica com aquilo pra ti, mas eu acho que é muito bom deixar tudo muito claro e com muito respeito, sabe? Já aconteceu comigo de eu deixar tudo bem claro e fica tudo bem, sabe? Hoje em dia eu adoro o professor, adoro as aulas deles, não sempre se deu bem, mas tudo se deixa muito claro, sabe? Tipo, isso me magoou, eu me senti assim, daí ele, não, tudo bem, daí ele evita, então cuida, porque também é muito como religião, no caso dele. Mas nada contra, sabe? Ele é um ótimo professor, sempre gostei dele. Mas alguns detalhes precisa ser, ele precisa entender que tem um outro que é afetado diferente. Tá achando que eu estou afetando positivamente, estou fazendo Se eu não mostro que eu me senti oprimida, que eu me senti mal, ele nunca vai saber e ele sempre vai falar isso. E eu vou sentir cada vez mais oprimida, eu nunca vou falar. Então, da primeira vez eu prefiro deixar claro, sabe? Tipo, por favor, eu não sei, eu me senti mal, eu preciso que os professores utilizem outras palavras, não sei o quê. E é por crença, sabe? Com religião. Era por causa da religião, pela conta da minha religião também. E daí depois tudo fica bem, sabe? Tudo fica claro. O que você fez? Você definiu claros os limites éticos da relação que precisa ter de respeito, consideração e o ele como entender que tem um outro e que minha ação, minha atitude afeta diferentemente as diferentes pessoas e em limites diferentes também. Mas foi algo construtivo, sabe? Foi algo construtivo, tanto que eu não me senti mal depois, nem ele se sentiu mal. Foi algo bem construtivo. E aí você saneia essa relação. Você faz um saneamento básico, né? Ela estava se poluindo com coisas, ou você limpa essa relação, torna ela mais clara e construtiva. Esse é mágico, muito bonito de quando isso acontece. Talvez se ela tivesse falado, porque eu tenho uma melhor relação com esse meu professor agora do que antes que eu tinha, sabe? Porque para ele, talvez para ele tenha sido muito importante, porque ele não tinha estado com E ele é pedagógico, a gente fala que é um processo pedagógico. Ele ensina a você aprende. O que acontece muito, não só no caso da religião, acontece isso na escola, né, com várias outras disciplinas. Já tive professores de história, de geografia, que só conta o lado que cabe a ele, assim, que ele acredita. E como eu não tenho esse diálogo, em sala de aula, na maioria das vezes é um monólogo. O professor entra lá, dá aula dele, fala, se ninguém falar nada, se tiver alguma situação que tu não concordar e tu não falar, a pessoa nunca vai saber. Então ela só vai reproduzir isso. Então ela sempre vai dar aula daquela maneira, ela sempre vai ter aquele pensamento. Claro, porque quando a gente entra em sala de aula, tem que ter consciência que o professor é o meu exemplo. Eu quero ser parecido com essa pessoa está me transmitindo o conhecimento dela. Mas quando eu fico ferida por aquilo, eu tenho que deixar claro para ele entender o meu lado também. Sim. E fica muito melhor a relação. E também tem um outro ponto que também você não pode julgar. No momento em que você não fala nada e fica na sua, vamos dizer assim, você também não pode criticar a pessoa. Aquele professor lá fez isso. Verdade. Você não tem esse direito, né? Então tem esses dois. Porque você nunca se impôs, sabe? Nunca colocou. E olha a coragem que tem que ter, né? Uma habilidade emocional. A coragem, porque tem que ser corajoso fazer isso, né? Porque não é fácil, tá? E aí, às vezes eu não tenho essa coragem. E aí eu preciso extravasar, e eu faço isso no corredor, aí eu vou para conversa, aí eu vou criando uma outra rede de relação, outro clima, que vai ficando... E aí vai para vias paralelas. Por exemplo, às vezes, o que gera também muito violência nas casas, até
Às vezes volta do trabalho estressado, desconta nos filhos e começa a gritar e às vezes acaba até batendo nos filhos, tipo, porque tu não resolveu, sabe? Não é nem uma questão de faltar com respeito com a pessoa, mas só se abrir, ou às vezes falar abertamente, isso me incomodou, ou eu não concordo contigo, tratar com respeito, sabe? Isso, vai construindo junto, assim, você abre mão um pouco, às vezes, do seu ideal que você pensa e... Pra entrar numa equilíbrio. Tu trouxe um aspecto do filme, né? O filme traz isso, ele tá lá, ele mostra a neta dela sofrendo uma certa violência do marido, supostamente, né? Porque chega no trabalho, e aí chega violento, bebido, sei lá, e aí vai ter a tal da violência contra a mulher. Quer dizer, isso está posto no filme, o filme vai discutir questões religiosas, mas figura as duas mulheres negras também. Acho que tem várias dimensões que dá para fazer leituras, né? Que é uma provocação para a gente. Tu até comentou, né? Poderia ser jogar isso com relação a etnias e tal. Mas a questão da violência à mulher, que me parece ser uma mulher jovem, né? Que é neta, né? E que está lá, e que está sobre uma condição de opressão e que não é fácil sair porque tem que trabalhar, tem sobrevivência, tem uma certa... Não é fácil sair e vir para casa da avó. Me parece que está longe, não está próximo, não é uma coisa que é vizinha, não é vizinho, né? E que para fazer esse movimento de sair, precisa ter muita coragem para resolver, sanear, fazer a limpeza dessa relação. A relação está toda... Mas eu saí da sala de aula tremendo. Oi? Eu saí da sala de aula tremendo aqui. Isso! Sério, porque mas esse aspecto não é falado. Sabe? Todo mundo Como se fosse fácil fazer isso, não é? Então isso exige amadurecimento emocional. Vocês estão como adolescentes, né? Vocês vão passar da fase de adolescente para adulto, e uma das características é amadurecer e tornar adulto emocionalmente, assim, que é uma maturidade emocional, né? Então não é fácil, é um desafio. Normalmente esse período, esse processo vai acontecer lá na universidade. Lá na universidade vocês vão ver, vai ter um processo, entra mais terceirão, assim, no primeiro ano, e depois vocês vão se tornando adultos lá dentro, assim. Não que talvez as pessoas não estejam já, não chegam bem, mas é muito legal esse processo, e o papel da universidade é esse. Você vai saindo do que eles chamam de heteronomia. A criança tem pouca autonomia. Heteronomia é o contrário de autonomia. Eu não tenho autonomia, então quem decide por mim é os outros. Então, por isso que a criança precisa ter gente cuidando, deixar, põe o dedo na tomada, atravessar a rua, o carro pega, entendeu? Então, ela não tem noção, sabe? Tem gente adolescente também não, mas tá tudo bem. Mas assim, vocês vão ganhando autonomia. A confiança, né? Na hora que você pode ir na padaria sozinho, com dinheiro que vai trazer o troco sem gastar em pirulito, entendeu? Vai ter essas confianças, né? Sabe? Ganhar o mundo, você já vai sozinho. Né? Então você vai ganhando, você vai conquistando essa autonomia. E vai respondendo a ela com confiança de quem é que está, né, te cuidando, que são seus pais, sua família, seus professores. Né? E aí, o desafio e a meta qual é? É que você tenha autonomia plena, que você seja um sujeito autônomo no mundo, inclusive financeiramente. E o papel maior da universidade é esse, você pega exatamente nessa fase no qual essa passagem é muito importante. A gente fica lá e vê que muitos alunos ou muitos adolescentes não se dão conta, passa a faculdade inteira e continua na dependência e tal. Mas eles são minoria, a maioria faz esse processo e é muito mágico. Né? É um choque. É um choque. Mas é bom, assim, essa que é o ciclo. Mas eu acho que do segundo ano para o terceiro, isso já é muito claro. Há uma mudança muito grande. Legal, facilita para a gente. Essa mudança já está acontecendo, já. Porque tem que escolher, né? Tem que tomar decisão na vida, que profissão você vai fazer na vida. Você tem que já estar decidindo o projeto de vida mesmo. Eu tenho nessa idade, vocês já definiram qual é o sonho, o projeto de vida de vocês? Querem fazer o quê? Medicina? Medicina veterinária. Tudo? Direito? Medicina. Direito. Eu quero fazer arquitetura. Ok. Nossa, vai ser um grande arquiteto. Um grande olhar sensível para questões de patrimônio e tal. Revolução do mundo.
Ele desenha muito bem. Acho que então esses sonhos, esse projeto de vida, não abandonem de novo, não vão perseguir, porque a gente precisa de advogados, médicos e arquitetos com um olhar e a concepção de mundo de vocês, porque aí o mundo vai ser melhor. Eu sou muito otimista e esperançoso, tá? Essas turbulências e a crise que a geração de vocês está vivenciando agora é muito positiva, porque ela está fazendo limpa, nós estamos fazendo um saneamento das relações políticas do país. Sabe que essa muito, a gente precisava dizer muita verdade para muita coisa. Sabe? Então, mas é doloroso, dá medo, insegurança, sofre, mas faz parte. Mas vamos fazer esse limpa geral, a China geral. Então eu acho que esse é o desafio. É um momento muito mágico de você estar numa juventude plena, sendo protagonista dessa história. Né? E o meu foi antes direta já, mais ou menos, né? Minha fase assim, tá? Então são ciclos. Não que eu não esteja engajado, transformando o mundo também. Mas são ciclos, fases, né? A gente vai adquirindo também cabelos brancos, maturidade. Tá? A gente fica preocupado com o horário, não sei. Não sei também, daqui a pouco eu vou organizar vocês. Nossa, É isso?